Bom dia a todos, colegas vereadores, vereadoras. Bom dia ao Ricardo Golim, ao Sadio Mizolo. Dona Solo. Desculpa, Sadio. Bem, gente, eu queria abordar dois temas. Um relacionado a essa questão que o Sadio trouxe. A gente, na condição de vereadora, o tempo todo as pessoas perguntam como é que a gente está vendo, né, o que está acontecendo. Eu diria assim, as urnas nos mostraram que a cidade aguardava muita mudança, né? Queria mudança. E eu entendo que quando a gente assume uma área, um serviço novo, seja numa empresa, seja num setor de trabalho, sempre a gente entra com sangue novo e quer fazer mudança, e quer ver o que está bem, o que não está bem. Mas, nesse momento, é importante conhecer o que existe, né? Em relação especificamente ao assunto que está causando toda essa surpresa, né, em relação à festa da uva, eu vi pessoas dizendo, olha, eu acho que não pode, de fato, as casas ficarem fechadas, deveriam ficar abertas. Então, tem opiniões, né? Mas, assim, a conclusão que eu vejo de tudo isso é não quebra a ponte antes para depois chamar para conversar, né? Chama para conversar. Então, a gente tem falado muito aqui nessa casa em relação à falta de diálogo. Talvez a gente possa dizer de uma outra forma para ser compreendido. Poderemos estar assistindo em muitas coisas, sendo feito a coisa certa, mas da forma errada. Sempre é tempo de mudar. Quando temos assim, vimos de um governo muitos anos sendo feito da mesma forma, entra um governo diferente, mas assim, inclusive o que agrava isso, estão muitas pessoas que vieram de fora, que não conhecem as particularidades da cidade. Mais um motivo para sentar e conversar. Então, ninguém é contra que sejam feitas mudanças. Muitas vezes as mudanças são necessárias, na maioria das vezes, inclusive, elas são necessárias, mas é que se respeitar a forma de fazer, sentar para conversar, ouvir o outro lado, propor alterações. Então, me parece, se eu puder tirar uma conclusão, porque em muitos lugares da administração, nas secretarias, a gente ouve murmúrios de cá e de lá, os contra, a favor. E assim fica difícil de eu emitir uma opinião. Mas assim, pegando esse caso como exemplo, uma entidade séria, uma entidade de respeito como o Sindilojas, né, tão bem representada aqui, a gente fica evidente que está faltando fazer a coisa com mais diálogo, né, entendendo a situação, propor mudanças. Como eu já referi em outro momento aqui, não estava tudo errado. E tem que mudar? Tem. Mas vamos fazer de uma forma que não desconstrua. Porque parece que... pequena parte, vereador Paulo. Com certeza. Eu acho que a senhoria pegou muito bem esse assunto, né? Porque eu tenho a impressão assim, que se a atual direção da Festa da Uva chamasse a direção de lojas, a nossa ideia a partir de agora, até 31 de dezembro funcionou assim, tá? Janeiro, daqui para frente, a gente quer manter aberto de forma permanente, nós vamos botar condições, vamos botar vigilância, não sei o quê, né? Vão criar fatos, né? Todo mundo sabe que no final de semana, sábado e domingo, especialmente aquela área ali da entrada dos pavilhões, é um espaço ocupado pelo público de uma maneira geral. Então, tu pode abrir o parque, inclusive, para visitação, e a réplica, obviamente, também se colocaria nesse sentido. A mesma situação com o bodegão, né, que foi colocado aqui, que também funcionava lá com particular, explorando aquele espaço, mas era um espaço típico, né? Então, o Vassília pega bem, falta diálogo total, é sempre o rompimento, né? Corta, bom, e a partir de agora vamos conversar. Não, nós não conversa antes, né? Então, aí eu volto para a pergunta que eu fiz antes, né? É proposital? Está parecendo que é proposital. E já são 90 dias de conflitos, né? Cada dia um conflito novo, né? É preocupante isso, vereadora Paula. Então, pois não, vereador Cassino. Apenas para dizer que
aproveitando a presença de Ricardo Golim aqui, que trabalhou em várias festas da uva, desde das gestões Pepe Vargas, relevantes serviços prestados à comunidade. E eu fico abismado porque, primeiro, se atropela todo mundo. Qual é o plano de ocupação? Não, agora nós vamos ver o plano. Pelo amor de Deus, né? Não tem um plano de ocupação e está atropelando os que ocupavam aquele espaço, né? Então, isso aí é uma coisa lamentável. E eu queria dizer, ainda aproveitando a presença do Cid Lojas, né, e do Golim, Dona Solo, que uma festa da uva se faz com uma boa antecedência e ela trabalha em torno de 2.500 pessoas a 3.000 pessoas voluntárias. Será que estamos em tempo ainda de mobilizar toda essa gente para fazer uma festa envergadura como a cidade merece, ou vamos voltar para aquela bucólica festa de 1932, com meia dúzia de cachos de uva na Praça Dante? Será que é isso que nós queremos agora no projeto de cidade? Obrigado. Pequena parte, vereador. Pois não, vereador. Vereadora Paula, só para... Imagina o que foi dito aqui pelo Cid Lojas, aumentar 200% o aluguel. Dali poucos dias... Não, dizer que vamos romper. Parece um cachorro que caiu de mudança, né? Não sabe para que lado sai. Obrigado, vereadora Paula. Então, gente, para fechar esse assunto, porque ele não está fechado, ele só está iniciado, né? Não vamos desconstruir, vamos construir. A gente faz isso com diálogo. O outro assunto que eu quero trazer, ele é muito relevante, é muito importante também, em relação, então, à questão da saúde. Eu tenho sucessivas vezes trazendo esse assunto e, em alguns momentos, até não bem compreendida por quem está envolvido nisso, mas a gente vem falando da falta de atendimento à população, do número de consultas que já tinha na fila de especialistas. Na sessão de ontem, o colega Kiko Girardi traz assuntos de uma UBS, hoje o Velocino, o Daneluz. Então, esta é a realidade. A população está sem atendimento médico. Quando a gente defende que isso seja resolvido logo, é por causa do adoecimento. E me preocupa que agora, quando a gente está defendendo o aumento para o médico, não é porque a gente acha que o médico seja mais importante do que outras pessoas na cadeia de atendimento da saúde. Todos são importantes, é óbvio. Eu trabalhei 13 anos na saúde, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas está faltando atendimento médico. Nós temos todo o problema da falta de verba que venha do SUS. Outro dia referi esse assunto também aqui. Há 15 anos sem atualização das tabelas. Então, se soma a falta do que deveria vir do SUS, do que deveria vir do governo federal, mais as dificuldades que nós temos aqui. Quem sofre é a população. Eu estive essa semana no Hospital Pompeia, fazendo uma visita ao Ferrer, e falamos assim, na violência silenciosa. O que é isso? Quando a gente vê uma pessoa que morre por facada, por tiro, por acidente no trânsito, isso é noticiado. Mas nós não noticiamos as pessoas que aguardam para fazer um exame de colonoscopia 1 ano, 2 anos, e elas agravam o seu câncer e morrem. Uma pessoa muito próxima a mim está há 1 ano esperando para a retirada de 2 tumores na cabeça, e ontem eu fiquei sabendo que, então, ela vai internar segunda-feira no Hospital Pompeia para aguardar leito de UTI para fazer a cirurgia. Gente, isso é muito grave. E, então, o que a gente vê no Sindicerve agora, notícia do jornal? Que se tiver aumento para o médico, tem que aumentar as outras pessoas, os outros funcionários. Gente, seria ótimo dar aumento para todo mundo. Mas nós precisamos ter uma discussão responsável. Uma atitude responsável. Gente, se tem problema de atendimento médico que atende mal e que não merece aumento, nós temos que abrir sindicância desse assunto, nós temos que abrir processo administrativo, o que tiver que acontecer, para aquele médico ser punido, ser exonerado, mas não vamos colocar tudo no mesmo saco. Isso é uma irresponsabilidade. E nós não podemos deixar a população sofrer com tudo isso. É o nosso papel aqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É muito relevante. Acabou meu tempo. Vereador Kiko, desculpa. Mas vamos continuar falando a respeito disso com certeza.
não se esgota, né?